Oi, tudo bem, Alzira? Oi, Duda. Aí. E aí, É casal? isso. E E aí? aí? Deixa, eu- Beleza? deixa eu... Beleza, e você? Joia demais. Enfim, deixa Estamos só organizando eu aqui. organizar. Tá dando para ver Tá dando para direito? ver direitinho? Tá de boa. Acho que vocês podem Show. ficar mais. Ih, pô, perfeito, Aê! golaço. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Ó, 9h30 em ponto. Excelente, hein? Ah, tudo aí. Toda uma logística aqui em casa para fazer dar certo. Imagino, imagino. Olha, eu acho que assim, a gente, como vai ficar gravado, a gente já pode começar. Eu quero agradecer Uhum. demais, demais vocês terem topado, assim. Vocês são um casalzão raiz, massa demais, eu gosto muito. E A assim, gente que agradece. hã? A gente que agradece o Oh, que convite. isso? A ideia aqui, gente, assim, ó, é uma conversa, é pra ser bem de boa, bem leve, assim, mas é pra vocês falarem o que vocês quiserem, tá? Contar um pouquinho a história de vocês. É Opa! legal que vocês comecem se apresentando, né? Porque nem todo mundo conhece vocês. Claro, E aí, vai fluindo. claro. Beleza, pode até lavar roupa suja, Ixi, né? o que quiser. É amor real, minha filha. É isso aí. Então, fechou. É, Bom, eu sou a Giovana, sou Mica. somos... Micael, né? Como você colocou na descrição aí, Micael, tá? Essa Pô, pessoa eu não sei muito, quem é, muito né? formal, né? É o Mica, é o Mica. Cara, eu quis muito, coçou muito pra colocar Mica. Só que eu falei, cara, me caiu. Sabe que Sabe que quando a gente foi ver as coisas do casamento, eu virei pro Frei e falei, olha, eu não sei se eu vou conseguir chamar ele de Micael na hora de eu falar, ó, eu, Giovana, te recebo Micael. Aí ele, mas vai ter que chamar, eu. Mas aí acabou que durante a cerimônia o próprio Frei chamou ele de Mica, eu me senti mais à vontade. Ufa. Foi tipo, somos casados, vai fazer 4 anos, né, amor? Essa Quinta-feira. semana completamos 4 anos de Que casado. legal. É, E 3 filhos. exatamente. Um na barriga, 2 aqui. Isso. Excelente. A Cecília está viajando com os avós e o Chico já está dormindo agora. É. A gente conseguiu montar essa logística e deixar ele dormindo antes da gente entrar. Até por isso o horário um pouco mais avançado, né? De 9h30 e tal, porque às 9 horas é o horáriozinho dele. A gente preferiu respeitar esse horáriozinho dele. E aí, depois iniciamos aqui. Vocês estão certíssimos. Aqui quem manda é o casal, hein? Aqui a hora que o casal mandar, eu tô entrando. Legal, obrigada por isso. A gente ficou meio apreensivo se ia dar certo ou não, né? Porque muitas vezes o universo conspira, né? A criança sabe que os pais têm um compromisso e aí não dorme na hora que a gente espera que durma, mas ele acabou que deu tudo certo. E ele dormiu e deu certo. Deu certo, deu certo. Ai, e aí, contem. Como foi a história de vocês? Pois é. Conta aí. Conta aí. Cada um tem uma versão, né? Todo casal é assim, né? Cada um tem uma versão, né? É. A minha versão é de que ela já me conhecia, já me paquerava, né? Eu trabalho num banco, né? Trabalho no banco. Aí ela era cliente lá da minha agência, eu não sabia. E aí
Ela ia lá, pedia para ser atendida por mim, essa é a parte que eu conto, né? Ela levantava a mão, o pessoal chamava ela, falou, não, vou esperar ele ali, que eu vou com ele e tal. Eu ia contar outra história. Aí, então pronto, então, aí conta a sua versão agora. E por aí, na igreja. Então, mas aí, eu ia chegar lá nesse ponto aí. Que, assim, essa história de lá atrás, né? Inclusive tem histórias que as nossas histórias se cruzaram anteriormente a isso, né? Antes da gente realmente se conhecer lá na São Francisco. Na própria agência mesmo, então, né? Assim, na verdade, eu fui atendida por ele poucas vezes, eu acho. Mas era uma agência, inclusive, que o meu primo trabalhava. E aí, no casamento do meu primo, ele estava presente. Eu me lembro muito dele, assim, de ver ele em vários momentos da minha vida, assim. De encontrar em show com amigos que nós temos em comum, no casamento do meu primo. Só que a gente nunca se conheceu, de fato, assim. A gente foi se conhecer só depois, lá na igreja, lá na São Francisco. É isso aí. E aí, eu estava participando, eu tinha ficado afastada um tempo da igreja. E aí, quando eu voltei, eu participei do SEGME, né? Do movimento SEGME. Exatamente, Laurinha, no seu casamento. Participei do SEGME e aí ele ficava por ali. Aí agora eu tenho que dizer que ele que ficava me paquerando. Eu estava numa equipe que tinha alguns compromissos no final de semana e ele sempre estava lá na igreja. E eu tenho uma filha e ele sempre me ajudava muito com a supervisão ali, porque eu precisava fazer as coisas do encontro e ele meio que tomava conta, assim, dela para mim, sabe? Claro que sem eu pedir, muito da parte dele, assim, proatividade dele, porque ele também estava ali no meio. Então ficava todo mundo meio que tomando conta da Cecília, assim, tinha que sabe? deixar as coisas dela acontecerem, né? E aí a Cissa estava ali. E às vezes eu estava ali, aí sempre tinha alguém tomando conta dela. Sim. E aí foi aí que a gente começou a de fato, se conhecer e tal. Mas se conhecer mesmo, assim, de sairmos, foi quando a gente foi para aquele bar. Foi para um barzinho, né? Foi. A gente tem um grupo de amigos meus que a gente sempre se encontra. Dele, eu fui de penetra. E aí, dentre eles ali, tem o nosso colega Leomir. E aí o Leomir chamou ela para ir lá também, que o Leomir trabalhava com ela na animação. E aí ele chamou ela para passar lá. Aí ela passou lá, a gente trocou umas ideias ali, ficou um pouquinho, tomou uma cervejinha junto. Aí eu quis pagar a cerveja, ele não deixou. Bem coisa de rolinho mesmo, sabe? Aí não deixou. E aí acabou, né? Então, cada um pro seu canto, assim, a gente passou um bom tempo sem se falar. E aí, nessa parte, eu assumo que depois eu mandei uma mensagem para ele pelo Facebook, falando que eu estava devendo uma cerveja pra ele. Olha! Atitude. Aí nisso aí a gente foi conversando, né, por essas questões de Facebook, aí pegou o telefone um do outro e tal. E aí teve um domingo que aí eu tava indo na casa de um colega nosso, e aí convidei ela para ir. Foi isso? O domingo foi antes? Foi. Aí a gente tava indo, um grupo de amigos indo pra casa de um colega nosso ali, Sobradinho, nos condomínios ali. E aí eu convidei ela, falei, e aí, vamos lá, fazendo nada aí, vamos lá, pessoal e tal. Aí ela foi, levou a Cissa, passamos o dia lá, a gente ficou na piscina, churrasquinho, a gente brincou, jogou, né? Teve uns jogos depois e tal. E eram jogos que a gente não entendia nada, inclusive a gente até hoje fala desse dia porque a gente quis participar, porque para se incluir no grupo de amigos, mas a gente ficava meio que tipo, não tô entendendo esse jogo, gente, como é que faz? Mas acabou que deu tudo certo, né? Deu certo. E aí, mas a gente não ficou esse dia. Não ficamos esse dia, aí no dia seguinte ela teve um negócio de trabalho também, que não estava numa entrevista de emprego, aí não estava sem como ir e tal, eu ofereci uma carona, falei, não, deixa que eu te levo e tal. Aí eu deixei ela também, sem nada. E aí no dia seguinte, eu tenho um time de futebol, Calangos Futebol Clube. Que massa! Calangos Futebol e Amigos, Calangos Futebol e Amigos. Queria dizer que eu nunca assisti um jogo, tá? Viu, sim. Não, ela já viu o jogo do Calangos. E aí, nessa de ter o jogo, eu falei... Eu tinha faculdade. Ela tinha aula de noite, o nosso jogo era à noite, né? Futsal lá na BV. E aí, nessa de ir lá, eu falei, ó, no caminho, então, eu vou passar na faculdade, aí na sua faculdade, para pegar um beijinho de boa sorte. Foi. Aí, malandragem. Aí, meu filho, meu coração começou, Jesus amado, como é que eu vou fazer? e vai dar certo? Será que vai encaixar? Não vai encaixar? É aquela coisa, né? Aquela apreensão de início. Sim. Mas acabou que foi
verdade, assim, ele passou na faculdade, foi super rápido, porque ele tinha esse jogo e eu também estava no meio da aula. E aí rolou um beijinho assim, bem rápido. E só uma bitoquinha. Só de sorte. Sem graça, inclusive sem graça, assim. Foi tipo, então tá, né? Falou. Mas deu sorte que o Calantes ganhou nesse jogo. Se não tivesse ganhado. Mas aí depois ele foi me buscar de novo na faculdade, quando acabou o jogo, acabou minha aula, ele foi me buscar e a gente saiu. Aí que rolou mesmo. Aí a gente ficou mesmo de verdade no botequinho ali no Fausto Manuel. Olha. E aí, daí pra frente foi, né? A gente se conversando. Daí pra frente ele nunca me pediu em namoro, né? Eu tenho essa reclamação até hoje. Porque estamos juntos desde aquele dia e nunca me pediu em namoro. Isso é verdade, mas pediu em casamento, né? Que já foi 7 anos. Já superei essa... Eternos namorados aí, ó. Pesos, né? O início foi isso aí, né? Foi esse começo nosso aí, desse nosso encontro, né? E aí, daí pra frente, nós se encontramos muito na igreja. A gente, né, se conheceu realmente na igreja, e participamos lá, estando lá, ela trabalhando numa equipe, eu em outra, sempre por ali, tá? E aí veio até o SEGME, né? O SEGME aconteceu e a gente estava naquela coisa de escondido ainda, não vamos falar pra ninguém e tal. Ó, tô falando que você agora. Eu lembro do mato. Como é que é? A Ana Luísa falou pra você pedir agora, aproveitar a oportunidade de pedir em namoro e tal. Mas se pedir agora, eu não sei se aceita. Ela não sabe, ela é meio, né? Eu não sei. Não sei. Vamos ver até o final da live. Até o final da live dá certo. Até o final da live dá certo. Mas aí a história é meio essa, assim. A gente se conheceu assim e começou a nossa caminhada juntos desde aquele dia. Desde aquele dia que a gente não se separa mais. Optamos por ficar juntos desde então. E esse passo do casamento, como é que foi? Né? Assim, vocês namoraram? Muita pressão, viu? Pressão de quem? Não, mentira, ninguém pressionou ninguém, não. Foi na liberdade, foi tranquilo. Foi tranquilo. Eu fiz muito. Foi bem tranquilo, sabe? Não, tinha uma pressão de muitos lados, assim. A minha família sempre falava muito, né? Minha família ama o Mika, tá? Queria deixar isso claro, minha família tá aí. Assistindo a live, vai poder dizer que ama mesmo. E tinha muita coisa de casem logo e tudo mais, mas foi muito natural pra gente, assim. O Mika foi muito no sentido de esperar o momento certo, então eu fazia faculdade, como eu já tinha uma filha, não era uma decisão que podia ser tomada na euforia, né? Então ele esperou eu me formar na faculdade, né? Ter uma condição melhor pra gente casar. E aí ele me pediu casamento, assim. O Duda falou aí, né, que o bode não queria ficar sozinho nessa, mas não foi só o bode, não, foi um monte de gente, rapaz. Foi Dudu, bode, Feijão. E tinha isso também. Uma galera, os amigos tudo casando e eu ficando. Ele me pediu em casamento num ano que a gente próprio Duda. Teve quantos casamentos aquele ano? Não, no ano que eu pedi ela em casamento foram 13. Mas no ano teve 13 casamentos. Ou seja, ele teve 13 amigos que se casaram naquele ano. Então, eu acho que ele estava se sentindo solitário. Falando, meu Deus, se eu não ficar com essa mulher para sempre, eu não vou ficar com ninguém. Então, vamos nessa, né? E aí, ele me pediu no ano seguinte. Meio que já se sentindo sozinho, isolado, porque todos os amigos dele estavam casados. A maioria, né? Depois alguns ainda estão casando, até hoje tem gente casando aí. Graças a Deus. Por aí vai. Mas é bom ter esse círculo de amigos, né? Todo mundo próximo, com esse mesmo sentido que a gente está levando e tal. Isso aí fortalece bastante também a gente, né? Isso aí é bacana. Inclusive, a boa parte deles foram nossos padrinhos, a gente foi padrinho deles, né? Então, são grandes amigos que a gente vai levando aí para a vida, que deram esse incentivo para a gente também levar essa vida matrimonial também. A gente foi vendo que foi casando e foi dando certo, né? Aí a gente, vamos também. Vamos também que vai dar certo. Isso é muito verdade, assim, eu acho que o ambiente influencia bastante mesmo, assim, parece brincadeira, mas assim, é muito sério, assim, a gente tem que escolher bem as pessoas que nos cercam, né? Especialmente padrinhos aí, no caso de vocês, assim, de casamento. Porque o padrinho é aquele apoio também, né? Que às vezes a gente acaba esquecendo, né? O porquê que a gente escolhe os padrinhos, às vezes, né? Mas é isso mesmo. Tem que dar força porque o casamento tem a parte da festa, o bem bom, mas tem os
seus perrengues também, né? Com certeza. Com certeza. Eu costumo dizer que a gente se prepara muito para o dia do casamento, né? Assim, nós mulheres, a gente tem muito dessa questão da organização do casamento, como que vai ser, que música que vai entrar fulaninho, como é que vai, toda a estruturação, o que vai servir e tudo mais, mas a gente não tem muito esse preparo para o pós-casamento, né? Assim, quando você casa mesmo e tem o dia seguinte, você já está casado, onde as coisas começam a acontecer, a gente não se prepara para o pós-casamento. E aí você tem que ir meio que para a luta, vamos dizer assim, né? Vai em frente que tem que fazer isso aqui dar certo. E então, o meio que a gente convive, os amigos que a gente tem hoje, os nossos padrinhos, os nossos amigos, eles estão com a gente aí até hoje, assim, são pessoas muito queridas nossas. Claro que vão chegando novas pessoas, mas ao mesmo tempo a gente consegue perceber que estamos realmente, de fato, todos alinhados com o propósito de estarmos juntos, né? De construir bons casamentos, ter uma boa família e permanecermos juntos nessa caminhada. Então, é bem legal. Como que... Eu vou fazendo umas perguntas, assim, mas vocês vão bem tranquilo, assim. A Cecília, então, ela é pré-casamento, né? Como ela enxergou Sim. tudo isso? Porque o Mika já dava carinho, já cuidava e tal. Como é que foi isso? Olha, eu costumo dizer que como é que tá sendo, né? Porque por mais que a gente esteja junto longo já processo, a todo esse tempo, ainda é um processo de adaptação dela. Esse processo ele ainda existe com ela, assim, sabe? Ela é uma criança, ela tem 11 anos. Quando o Mika chegou, ela tinha 4. Uhum. E assim, de uma forma muito natural, claro, o Mika ele sempre respeitou muito o espaço dela, o papel, a Cecília tem um pai que está presente na vida dela, então ele sempre respeitou muito esse espaço, mas ao mesmo tempo ela teve que se permitir receber ele. Então, eu costumo dizer que até hoje a gente faz esse trabalho com ela de permissão mesmo. Olha, o tio Mika, ele é meu marido. Ele tá comigo para sempre. De vez em quando rola uns arranca-rabo aqui, mas a gente vai contornando, a gente vai tentando mostrar para ela que a vida é boa dessa forma. A gente é uma família feliz, uma família que se ama acima de tudo e que ela tem que entrar no jogo. Mas eles é uma relação meio de cão e gato, assim, sabe? Eles se gostam, mas se engalfinham. E aí tem isso. E ela tá numa idade difícil também, né? Sim. Então, todo mundo tem que ceder um pouquinho. É porque às vezes em casa tem que fazer esse papel mais também, né? De botar ordem, de controlar. Sim. E tal. E às vezes ela não aceita muito bem, mas tem dia que aceita também, tem dia que tá um pouco mais carinhosa comigo, e aí tem dia que não tá. Mas enfim, é isso que a Giovana falou, né? É esse processo longo, sabe? Mas a questão também de quando a gente começou a namorar e já tinha a Cecília também, foi bem tranquilo, sabe? A Giovana até ficou impressionada a forma que eu acolhi, sabe? Também acolhi a Cecília, né? Essa primeira fase inicial mesmo, de, por exemplo, lá na própria igreja, né? De fazer essas coisinhas pequenas. Quando a gente foi fazer uma primeira viagem, eu convidei ela, e aí ela falou, mas a Cecília vai também. Eu falei, claro que a Cecília vai, né? Tranquilo, isso aí eu sei, já comprei a passagem dela também, sabe? Então, esse início, assim, também foi muito... A da Giovana ficar meio, será que ele vai realmente receber ela tranquilo e tal? Mas foi bem tranquilo, foi bem sossegado, e até hoje estamos aí bem tranquilo, bem sossegado, tendo uns fights de vez em quando, mas tá bem, sabe? É bom. Eu acho que o que mais me surpreende, assim, desde lá de trás, é a questão dele nunca ter separado mesmo, assim. Eu, mãe, e eu, mulher. Entendeu? Assim, ele nunca me viu sozinha, ele sempre me viu com ela. Então, todos os programas, tudo que a gente fazia, todo o planejamento para a gente ficar junto, ele sabia que tinha que envolver a Cecília nesse contexto, que ele não poderia excluir ela, né? E eu, como mãe, naquela época, aquela cabeça que eu tinha, eu tinha muita insegurança também, porque você fica meio que, será que ele não está fazendo isso só para me agradar? Ou será que é verdade mesmo? Homem não gosta, a gente tem muito disso, né? Assim,
Homem não gosta de mulher com filho. Quem que vai querer uma mulher com filho? Então eu tinha isso muito enraizado em mim, assim. E quando ele veio com essa abertura para minha situação, para mim, para minha filha, me ganhou. E você, na verdade, também acabou ganhando ele, porque assim, ele também, com certeza, eu posso falar sem medo de errar aqui, que ele observou a forma como você tratava a Cecília. Ele observou todo o seu jeito com ela, porque é um super desafio, sabe? E nem toda mulher também consegue lidar com isso. Então, é claro que você naturalmente estava fazendo o seu currículo ali, sabe? Porque é isso, você olha para uma mulher, você também projeta. Você fala, pô, será que ela vai ser uma boa mãe? Será que ela vai ser... Assim como você olha para um homem, será que ele vai ser um bom pai? Será que... Então, ali vocês já experimentaram isso na prática, né? Isso, exatamente, é isso mesmo, exatamente. é isso mesmo. E tem muita questão também, assim, de, por exemplo, do próprio julgamento, assim. Eu acho que eu tive pouco, mas eu tinha muito do que as pessoas vão falar. Pô, o que será que as pessoas vão falar pra ele? Tipo, pô, não se mete com essa daí não, porque essa daí já vem com brinde, entendeu? Eu tinha muito disso, assim. Mas, ao mesmo tempo que eu tinha essa insegurança, ele vinha e me desmontava, assim. Ele vinha e me falava que não precisava ter, entendeu? Assim, essa história da viagem mesmo, que foi uma das primeiras viagens que a gente fez, acho que foi uma das primeiras viagens que a gente fez, eu me lembro exatamente do nosso diálogo, assim, eu falando assim, eu acho que eu não vou poder ir, porque eu não tenho com quem deixar a Cecília pra gente poder fazer essa viagem. E ele falou assim, não, mas a Cecília vai também. Aí aqui na hora eu falei, como assim a Cecília vai também? Hã? Aí ele falou, não, eu já comprei, a gente compra a passagem dela e tal, não sei o quê. Se a gente organizar de tal forma, a gente fica num hotel que aí bota uma cama para 3 pessoas. Então ele já tinha arquitetado tudo, assim. E aí aquilo foi meio que me desarmando. Essa abertura dele foi me desarmando para aquela situação pô, ele não tá me enrolando, né? Ele não tá... Não é só oba-oba, né? Sim. Então pode ser que esse relacionamento dê certo. Foi o que eu pensei. Pô, que legal. E aí, assim, como é que foi quando veio o Chico? Então. O Chico já foi depois de casado, né? A gente casou em 2017 e o Chico é de 2019. Aham. O Mica diz que eu engabelo ele com as minhas gravidezes. Eu fico enrolando ele. Tá? Mas, assim, não foi um planejamento, a gente não planejou ter o Chico, assim, mas aconteceu e a gente já estava casado mesmo, né? Então foi muito bem-vindo, assim. A notícia da chegada do Chico foi muito bem-vinda. Foi muito bom saber que ele seria fruto desse amor mesmo, assim. Na verdade, nosso planejamento inicial era depois de 2 anos de casado, Isso. a gente, né, abrir a possibilidade de ter mais um filho. Uhum. Só que ele veio um pouco antes, né? Mas assim, também, assim, quando ele nasceu, na verdade, ele nasceu quando a gente estava completando 2 anos. Sim. A ideia era quando a gente completasse 2 anos, a partir daí a gente liberar e tal. Veio um pouquinho antes, mas assim, foi da mesma forma, eu acho. Que acho que não poderia ter sido diferente também, né? O tempo não foi determinante, assim, no final das contas, sabe? Tipo, se a gente tivesse esperado mais, ou se a gente tivesse tido antes. Não, acho que foi tudo do jeitinho que tinha que ser mesmo, assim. Eu gosto da aventura, né? De surpresa! A gente sempre planeja as coisas, né? A ideia é sempre fazer mais ou menos as coisas planejadas. Mas sempre fura o planejamento, né? Então, até aqui a própria questão do casamento, né? Eu tinha programado, o meu planejamento, por exemplo, era de casar em 2022 agora, o próximo ano, né? Na Copa do Catar e tal. É verdade. Mas aí, enfim, casei antes, né? Pouquinho antes. Furou meu planejamento. Furou meu planejamento. Enfim, nunca dá certo. Mas é verdade, já estava tudo bem pra mim casar em 2022. Porque ele falava tanto que ia ser só em 2022, que eu falava, cara, eu acho que eu não vou conseguir convencer ele de ser antes. Caramba, não só conseguiu, como assim? Tanta coisa. 2022 nem chegou ainda. E já estamos indo pro Caetano, já tá no outro já.
Excelente. Mas assim, até pegando esse gancho, já já a gente volta pro Chico, mas só esse gancho do planejamento, falando assim, vocês são bem, assim, o Mica parece que é mais assim, então, mas é cartesiano, por assim dizer, né? E é de boa, assim, quando a coisa sai, porque a gente acha que controla, né? Mas a gente, no final das contas, não controla nada, não é? Tipo, a gente acha que controla, mas não controla nada. Mas às vezes a gente sofre muito toda vez que foge do plano. E aí, como vocês lidam com isso? Assim, vocês dão... É ele, né? Como é que é, amigo? Não, ele é muito mais organizado do que eu. Assim, ele é muito mais centrado do que eu. Eu sou mais vida louca mesmo, e vamos pra cima, vai dar certo, não vamos fazer, eu quero desse jeito, ou eu pensei nisso, e ele fica mais me olhando com uma cara meio tipo, então tá, né? Tipo, segura a onda aí, bota o pezinho no chão, voltar pra realidade. Voltar pra realidade. Né? A Alzira, nossa colega tá aí também, falou que a gente tem que ter 6 filhos. Não, Alzira, calma. A gente vai parar por aqui, tem que ter calma. Eu sou mais assim, se fosse pela Giovana, né? Ela teria os 6 filhos, por exemplo, que a Alzira tá falando. Não. Ou mais, né? Não? Mais um, pelo menos. A gente só discute mais um. Mas por mim, não, né? Eu já sou mais pezinho no chão, um pouco mais real, porque acaba, né? Tem muita coisa, né? Tem muita coisa envolvida quando tem um filho, né? Sim. Então a gente um pouco mais, tem que puxar um pouquinho mais ela, porque senão ela realmente vai que nem uma pipa mesmo, né? Vai subindo e tal, e aí eu tenho que ir segurando. Eu não diria sim com essas palavras que ele usou, tá? Mas eu gosto mais dessa questão de deixar as coisas fluírem, assim, eu confio mais na providência divina. Mas não só em relação aos filhos, em relação à nossa vida mesmo, assim. Mas eu acho que a gente se complementa muito nesse sentido, assim, de que por eu ser desse jeito e ele ser desse jeito, é por isso que a gente dá certo. Porque a gente consegue conviver bem, eu consigo entender muitas vezes o que ele está exigindo que eu pense, olha, não, eu acho que se você for assim, fizer assado, e ele às vezes consegue entender, ou não, o como eu me sinto diante de determinadas situações, assim. E uma coisa que eu venho aprendendo muito com o casamento, né, é a questão do tempo ao tempo, assim, de você esperar que esses planejamentos que eu quero e que eu faço, porque então eu vou daqui a 2 anos, vou me formar e vou fazer, vou procurar um outro emprego para a gente poder ter determinada coisa, tal, não sei o quê. Ele traz muito esse negócio de vamos vivendo e daí a gente vai vendo o que vai dar essas ações que a gente toma, esses caminhos que a gente toma, assim. Não sei se eu estou sendo clara. Na verdade, assim, que ela pensa, o planejamento dela é muito para frente, sem estar realizando coisas aqui para chegar nesse planejamento lá, né? Então, assim, aí isso que a gente tenta encaixando, né? Falou, não, primeiro para chegar lá, você primeiro tem que começar daqui de baixo, fazendo isso, né? Para poder realmente lá na frente, se você quer realmente chegar lá, então primeiro tem que começar por baixo, seguindo um certo caminho, uma certa trilha, para que isso vai dar certo lá na frente, né? As etapas, então isso que eu tento indicando para ela, as etapas para ir enquanto eu vejo lá o resultado, ele tá bolando as estratégias e as etapas para a gente chegar nesse resultado que talvez que eu quero, entendeu? Assim, que a gente planeja. É legal isso. Então, isso é importante. Porque às vezes corre risco também de ficar só no planejamento, né? Então, talvez você seja aquela que puxe para ação e ele puxe pro pensar um pouco, pela prudência, talvez. Né? Ali no passo a passo, de ver se tem condições e tal. E legal, porque aí vocês se complementam, né? E aí a coisa acontece. Exato. Isso porque vocês se escutam, né? Mesmo. Porque se não escutar, se cada um batesse o pé, o bicho ia pegar. Porque ele me escuta. E você se conhece, então. Também, assim. Tem muito dessa relação que eu não imaginava antes de casar, antes de ter um relacionamento como esse, assim. Porque também tem isso, né? A gente vem de outros relacionamentos e quando a gente chega num casamento
nessa decisão de ficar junto para sempre, né? De ficar junto mesmo, a gente precisa se redescobrir e reaprender a viver. Então, muitas vezes eu paro e falo, cara, acho que agora é hora do silêncio. Eu não vou mais discutir, eu não vou mais entrar nessa conversa, essa conversa não está rendendo. Esse caminho que eu quero seguir talvez não seja o melhor caminho para a nossa família, porque também tem muito disso, eu vi, ou eu acho que a gente pode fazer assim, e quando você vê para a sua família, para o nosso relacionamento, para os nossos filhos, não é o melhor caminho. E aí ele tenta me mostrar isso, e aí às vezes eu paro e falo, nossa, não, então peraí, deixa eu dar uns passos para trás, ou então eu bato, se for algo que eu realmente acho que vai dar certo, eu vou bater o pé e vou insistir na conversa, e vou insistir no diálogo, e a gente vai tentando construir a nossa vida junto para o objetivo final, né? Que a gente sempre fala, que no final é só nós dois e Deus. Então, assim, tudo que a gente está construindo hoje é para esse objetivo. Sim. Né? E precisa desse diálogo, precisa desses momentos de pausa, precisa dessa tranquilidade dele, dessa euforia minha, que a gente... É isso que dá certo. Sim, com certeza. Essa parte, então, do Chico, como é que foi a chegada? Beleza, foi um pouquinho antes do planejado, mas acabou dando ali uns 2 anos, né, de casamento ou nascimento. E aí, como é que foi? Como é que a Cecília lidou? Como é que vocês lidaram? Como é que foi a família, né? Porque uma pessoa nova que entra na família aumenta o amor, mas também dá uma balançada, né? Na estrutura ali, tem esse planejamento extra aí. Como é que foi? E para mim, e para nós dois, foram situações diferentes, né? Assim, eu estava tendo um segundo filho 10 anos depois da minha primeira filha. Então, muita coisa aconteceu em 10 anos, né? Eu mudei demais em 10 anos. Eu acho que nos 2 primeiros anos de casamento, eu já era outra pessoa do que quando eu conheci ele, né? Então, para mim, eu tinha um mix de medo com vamos lá, que vai dar certo. Vamos lá, que agora é diferente, agora eu tô casada, né? E ele tinha a experiência de ter o primeiro filho. Então, eu também tinha que ter esse olhar generoso com ele. De que, eu já sei ter filho, tipo assim, eu já sei cuidar de uma criança, ele é que não sabe. Então, eu tenho que ter esse olhar de, tipo, dar o espaço dele para ele entender como é que funciona, sem querer que fosse do meu jeito, a paternidade dele fosse do meu jeito, né? Mas deu também super certo, porque o Mica é parceiraço. Então, assim, eu não posso reclamar, porque ele vestiu a camisa e vamos lá, e vai dar tudo certo, assim. Eu confesso que eu fiquei muito paranoica com a chegada do Francisco, né? Assim, mesmo para ela, que já tinha, né, a experiência de ter tido a Cecília, foi uma experiência completamente diferente, né? Como ela falou, foi 10 anos depois e tal. E por exemplo, nessa gestação do Francisco, eu vi que a Giovana procurou muita informação, sabe? Sim. Ainda mais hoje em dia, que tem muita informação, né? O próprio Instagram tem muita coisa, internet em geral tem muita coisa. Hoje em dia tem aplicativos, né, que você faz e acompanha a gestação e sabe, tal. E ela foi muito nisso, sabe? Confiando, né? Vendo, estudando e tal. E eu acho que é coisa que ela não fez quando teve a Cecília, né? Que foi há 10 anos atrás, hoje em dia, 12 anos atrás, né? Mas, e assim, essa gestação, ela teve muito cuidado com isso, sabe? Procurar informação, fazer realmente, por exemplo, o pré-natal todo certinho, todo redondinho, tal, né? Procurar médicos bons e tudo. Então, assim, isso foi tranquilizando a mim também, né? Como primeira viagem de pai, isso foi tranquilizando também, sabendo que ela estava levando um caminho certinho, né? A gestação dela estava sendo bacana, tomando conta do nosso filho e tal, e que quando ele chegasse, realmente a gente ia fazer o acolhimento da melhor forma possível. E foi realmente o que aconteceu. E engraçado, ouvindo ele falar, assim, me vem muito na memória a questão também de querer... Engraçado, assim, não sei se vou falar, mas... De querer provar para ele também que, tipo assim, olha, também sei ser mãe, tá? Tipo assim, olha, eu vou mostrar para ele o quão boa eu sou também, quanto eu vou fazer certinho, quanto eu vou acertar dessa vez e tudo mais. Então, e acabou que, assim, às vezes esse excesso de conhecimento até atrapalha, porque eu me lembro muito também de falar assim, amor, como se trouxe assim no colo, eu não sei, eu não me lembro, eu não sei, o que a gente faz? E ele, eu também não sei. E ficar nessa de os dois meio sem saber o que fazer. Então, assim,
não é só a questão do conhecimento, mas é a questão de querer também, como eu disse, foram 10 anos, né, de diferença. Eu nem lembro direito como que foi a primeira fase da Cecília, comparado ao que eu lembro do Francisco, assim, que é mais recente. Mas eu tinha muito essa vontade de acertar e de que ele tivesse esse olhar para mim de tipo, pô, realmente fiz a escolha certa. Eu tinha muito isso no meu coração, assim. Acho que a mulher tem um pouco Eu disso, acho que, né? na verdade, Giovana, a gente tem que sempre buscar melhorar, sabe? Eu acho que, claro, que retificando a intenção, né? Porque não pode ser uma melhora no sentido orgulhoso de querer ficar olhando a pessoa de cima para baixo, né? Mas justamente de servir melhor. Então, assim, você estava esperando um outro filho e você quis se preparar melhor, porque, afinal de contas, você já estava mais madura, você era outro contexto completamente diferente. E você tinha alguém a quem agradar, sim, sabe? E de fato, assim, e passar essa segurança que ele também te passou quando vocês se casaram, quando vocês foram construindo, porque é muito isso. E, de novo, assim, e ter a humildade de saber que você estava vendo um recomeço também, né? Que é essa parte... E isso, a sabedoria também de entender que cada filho é único, né? Ainda que seja coladinho. Eu acho que agora, com o Caetano, vocês vão viver uma outra experiência também. Mesmo sendo próxima, né, do Chico, é outra pegada, porque já é o segundo do Mica, e daí isso aqui talvez o Caetano vai demandar coisas diferentes do Chico, da Cecília. Então, isso é muito legal, assim, ir agregando, né, aumentando sempre, dilatando tudo, né? E você usou uma palavra muito correta, assim, que eu acho que é por onde eu tenho seguido muito, assim, a questão de casar, ter filhos, constituir uma família é um ato de serviço constante. É você o tempo todo se desprender de você para servir o próximo mais próximo, né? Então, para mim é isso, assim, é o tempo todo você querer estar ali olhando, aquele olhar atento de serviço mesmo, em prol da sua família. Então, realmente, com o Francisco, que veio depois, eu tive mais capacidade, talvez maturidade, talvez não, com certeza maturidade para receber ele. E como todas as relações se transformam ao mesmo tempo, né, amor? Assim, porque a Cecília, a gente tinha uma relação, uma conduta, que era ok, estava tudo certo. Com o Francisco chegando e eu me transformando nessa nova mãe, né, tendo que me conhecer sabendo de novas coisas e tendo que reformular a logística da casa, a Cecília também entrou no barco. E aí ela também se beneficia com essa mudança minha, essa mudança materna, essa nova mãe, vamos dizer assim, né? E as coisas só vão se renovando, assim, porque hoje eu penso em prol da minha família o tempo todo. O que eu estou buscando, o conhecimento que eu busco, o que a gente quer é em prol da família, em prol dos nossos filhos, é para que eles cheguem lá na frente, né? Vamos dizer assim. Então, é tudo em favor deles. Então, se eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa melhor para ele e para os meus filhos. Sim. Então, só eles que se beneficiam com essa minha vontade. Com certeza, com certeza. E a Cecília foi promovida a irmã mais velha, né? Então, também o papel dela mudou ali na história, né? Muita terapia nas ideias, né? Mas ela acolheu bem também, né? Ela acolheu bem o Francisco, assim. Foi. Tinha, claro, né, essa questão do ciúme, porque ela foi única durante 10 anos e tal, era só ela. Ela diminuiu um pouco quando vieram as primas, por exemplo, né? Chegou a Lara, as primas dela, e aí já não era mais só ela, né? A neta, né, por exemplo, era só a neta querida, não deixou de ser já com as primas. Depois, com o Francisco, aí dentro de casa mesmo, ela sentiu isso, falou, ó, já não estou mais sozinha. Ela sentiu um pouco, realmente, mas ela foi acolhedora também, né? Ela foi bem acolhedora, ela toma conta bastante dele, quando necessário, né? Quando a gente pede para ela tomar conta, cuida, ela faz direitinho o que tem que ser feito com ele e tal. Então, assim, ela acolheu bem ele também, né? Então, por ela também foi bacana a chegada do Chico. E eu acho que eu acho que também é muito reflexo dessa nossa tranquilidade em levar, em conduzir a nossa família, assim, sabe? Cara, o que temos para hoje é isso. A família da gente é composta, até então, né? Era composta por eu, o tio Mica e você. Agora sou eu, o tio Mica, você e o Chico.
agora sou eu, você, o Chico e Caetano. Então, assim, vamos aprender a conviver com o que tem. O que tem é isso aqui. Você pode aprender a ser feliz ou aprender a ser feliz. Só tem essas duas opções. Sim, sim. Vai ser feliz na marra. E ela recebe bem isso também, assim. E eu acho que é isso, ela entende essa dinâmica de que, olha, isso aqui não tem pra onde correr. Eu sempre falo isso pra ela. Não tem pra onde correr. Essa é a nossa vida. Então, abrace, vamos lá, de mão dada, contribua. E ela vai, assim, ela consegue entender, mesmo com ciúme muitas vezes, mesmo até com uma falta de atenção que possa acontecer, porque está dando mais atenção para o Francisco está demandando mais, mas ela consegue levar, assim, ela consegue aceitar e entender que faz parte da dinâmica da família isso também. A gente dá mais atenção para ele, porque ele precisa de mais atenção no momento, né? A gente precisa orientar, mas fazer mais coisas com ele. Ele não faz muita coisa sozinho, não toma banho sozinho, não come sozinho. Isso tudo são coisas que ela já faz. Então, assim, ela entendeu que a gente precisa dar um pouco mais de atenção a ele nesse momento, né? Que daqui a pouco acaba igualando e tudo, mas nesse momento é necessário dar um pouco mais de atenção a ele e ela recebeu bem dessa forma também. Ela já entrou no clima da família e vamos nessa. Vamos nessa. O Duda falou um negócio que eu achei legal, deixa eu resgatar aqui, que falou que toda criança é um livro pedagógico para os pais. Eu achei isso muito legal, assim, como Sim. que as crianças são capazes de ensinar, né? Acho que a gente pode aprender muito, né, com elas, assim. Vocês têm alguma coisa, assim, que vocês se lembrem? Ou da Cecília, o Chico, por enquanto, acho que ele mais demanda, né? Mas, de repente, ele ensinou alguma coisa. Eu não sei, assim. São coisas de dia a dia, na verdade, não é nem tanto ensinar, é a gente mais ficar besta com o aprendizado deles, sabe? As coisas que eles já fazem, tanto assim, como a Cecília mesmo, para a idade dela, tem coisas de vez em quando ela chega contando histórias bacanas, assim, já bem de adolescente, mais formada, sabe? Então isso vai alegrando a gente no dia a dia. O Francisco, né, a gente, como é menorzinho, cada evoluçãozinha dele, a gente fica felizão, fica besta e tal, né? Mas coisas que aprendem a gente tem um pouco mais de carinho, de paciência, né? De amor com as coisas, né? Detalhe, nesses muitos detalhes que tem deles, né? Que eles passam pra gente, alguns, né? Umas sacadas assim, tanto a Cecília quanto o Chico. Então isso são aprendizagens, né? Do dia a dia que a gente vai tendo, mas a gente fica mais besta do que aprende, né? Fica bem bestão, assim, as coisas que eles vão passando pra gente, né, de dia a dia. A Cecília teve uma outra fase, né? Ela é uma fase completamente diferente do Francisco. E a fase da Cecília talvez demande mais do Francisco, mais do que do Francisco. Porque o Francisco, ele é mais... tem aquelas necessidades básicas ali que precisam ser supridas. Então, você vai levando conforme a rotina. A Cecília já traz mais, às vezes você precisa desafio, e aí às vezes você precisa se capacitar mais para lidar com algumas situações, né, de adolescente. Então eu até concordo com essa frase do Duda, assim, realmente é um aprendizado diário, assim. Eu preciso conciliar, eu lembro muito disso, eu precisava conciliar aprender introdução alimentar com frações, matemática, precisava lembrar. E aí eu precisava, assim, você precisa se reorganizar nas demandas. E você precisa estar constantemente mesmo aprendendo, sabendo como responder ou sabendo como conduzir da melhor forma uma criança de 11 anos e como conduzir da melhor forma uma criança de 2, né? Então, são dois mundos muito, muito opostos, assim, mas que só faz que assim, por isso que eu falo, assim, eu só vejo crescimento, porque eu tô o tempo todo, a gente tá o tempo todo conversando, e, cara, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai lidar com determinada situação? Qual que vai ser a nossa... Esse final de ano a gente estava organizando a logística, né, desse ano de 2021, né? Porque agora com o Caetano, o Francisco na escola, a Cissa ia tirar a Cissa da escola, então a gente estava tentando reorganizar toda a nossa rotina para fazer tudo se encaixar. Então é o tempo todo tentar fazer com que tudo saia bem e querendo saber a resposta, sabe? Eu acho que é muito isso, assim, a gente busca o tempo todo, se ela me perguntar isso, eu tenho que saber isso. Ou se ele demandar isso, pode ser por causa de um salto, desenvolvimento, sabe? Assim, então você tem que estar muito atento a tudo ao mesmo tempo, assim.
E aí você tem que estar o tempo todo buscando conhecimento mesmo, compartilhando figurinha com as amigas, com os primos. Já aconteceu aí na sua casa? Isso é interessante, porque assim, nem sempre a gente quer ouvir, né, os conselhos. Tem muita gente que gosta muito de aconselhar de graça, né? Então, assim, a gente chama de aconselhar um jeito bonzinho, né? Uhum. Mas de dar pitaco, de querer entrar na vida, e nem sempre a gente tá com o coração aberto, assim. Eu até falo, às vezes, que uma forma boa da gente lidar com esses conselhos de quem ama a gente é pensar. Às vezes a pessoa ela pode ser inoportuna ao falar, mas se a gente sai um pouquinho de cena e pensa assim, caramba, ela quer o meu bem, de repente é uma forma legal de... Pode nem aplicar o que a pessoa falou, mas assim, você fala, cara, ela tá falando porque ela gosta de mim e quer o bem, né, da família e tal. Vocês já passaram? Já tem alguma situação, assim, que você falou que pede ajuda? Como é que é, assim, né, esses conselhos, assim? Eu peço ajuda todo dia, né? Todo dia eu tô, gente, pra onde que eu vou? Mas é engraçado, porque também eu posso dizer que nos 2 primeiros anos do Chico, eu me dividi muito, assim, entre o primeiro e o segundo ano. O primeiro ano, eu vivi uma maternidade conjunta com as minhas amigas, com as minhas melhores amigas, né? Nós 4 engravidamos juntos e tivemos bebês no mesmo ano. Então, aquilo foi muito confortante para mim, porque a gente se ajudava demais, a gente passava pelos mesmos perrengues, assim, e cada uma lidava de uma forma. Já no segundo ano, que a gente mais tipo, agora já passou os perrengues do primeiro ano, vamos que vamos, já eram umas coisas meio que engraçado, que eu sentia um vazio, assim, porque eu, tipo, ninguém mais precisa de mim, não, gente. E acabou coincidindo com a questão da pandemia, né, do ano passado. Então a gente acaba afastando, não tinha muito, né, de contato, de saber, de ligar, exatamente, e tal. E acabou afastando um pouco. Não afastando, eu digo, mas essa questão de que elas tiveram muito intenso no primeiro ano, no segundo ano não teve tanto. E elas caminharam sozinhas, assim, o que foi fantástico. Mas eu acho que neste ponto eu sofri um pouco por isso, assim, por essa falta de eu queria falar mais, eu queria mostrar mais. Mas eu sempre fui uma pessoa que pedi muito ajuda, não ajuda no sentido de pedir muita opinião. Eu tenho primas, muitas primas, né? Todas com filhos. Então, aí a gente está o tempo todo trocando figurinha, o tempo todo contando como que é a logística de um, a logística da outra, dia a dia de um, dia a dia do outro, contando os casos dos filhos da gente. Então, essa troca, ela acontece quase que diariamente para mim, assim. E eu acho que fica até difícil caminhar com as minhas próprias pernas, porque eu tenho tanto apoio emocional e tanto apoio de todo mundo, no sentido de pô, aconteceu isso com fulano, aconteceu isso com ciclano, vamos tentar desse jeito, que para mim a maternidade cai como uma luva, porque não é pesado. Assim, calma, é pesado, mas eu tenho muito dessa rede de apoio em relação ao meu meio familiar e as minhas amigas, assim. Eu não posso deixá-las de fora de forma alguma, porque se não fosse o encontro das pulpas lá mensal, meio que semestral, eu ia estar surtada. Ou se não fossem as minhas amigas, as mensagens do WhatsApp, eu ia estar surtada também. Então, eu tive muito esse apoio, que tornou tudo muito mais leve, assim. E essa troca é muito mais, eu digo assim, né, não tirando da gente, né, do homem e tal, mas as mulheres, elas trocam muito mais informação sobre questão de filhos, né, do que os homens. A gente, por exemplo, eu juntava lá os 4 casais, as mulheres só ficavam falando de filho, de criação, de não sei o quê, e a gente falando de outras coisas. A gente falando de carro, de futebol, de basquete, da vida, de trabalho e tal. Assim, a gente não tem muita troca, o homem, assim, né, de como é que tá, né, como fazer, como lidar. É bem assim, é curioso isso, né? Mas a gente troca muito entre a gente também, né? Não que a gente não troque essa informação, mas a gente troca muito entre a gente, dentro da gente mesmo, né, no casal, mas é pouco essa troca que a gente tem. Eu, por exemplo, nunca mandei mensagem para um pai amigo meu, né, que seja pai, querendo saber como é que foi, o que você fez e tal, quando você resolveu. Isso é mais ela que faz, realmente, com as amigas, né? Isso é uma curiosidade
Pelo menos com a gente acontece isso, né? Não sei se são todos os casais, tem homens, amigos que fazem esse tipo de troca, mas eu, por exemplo, não tenho muito disso. Mas eu recebo muito bem também. Você falou nessa questão, né, que tem muita gente que não recebe bem, dá pitaco, dá não sei o quê. Pra gente é bem tranquilo receber esses toques, essas coisas assim. E a gente avalia, né? Tem hora que o cara fala alguma coisa, uma pessoa fala alguma coisa, e você, beleza, você aceita, você escuta ali e tal. Depois a gente fala, não, aquilo lá não encaixa pra gente não tem muito a ver e tal. Enfim, mas né, a gente recebe tranquilo. A gente não precisa falar não. Né? Tem gente que já é meio assim, né? Não, a gente recebe tranquilo, a gente recebe. E aí avalia realmente se vale ou não. Mas é só essa curiosidade que eu levantei aí, que é bacana. Existe o grupo das mães e o grupo dos pais. São grupos completamente opostos de WhatsApp. Sim. Completamente, assim. A nossa é maternidade, menino dormiu, não dormiu, comeu, não comeu. Tá com diarreia, não tá. E eles estão, sabe lá Deus. Nossa, e aí, quem ganha hoje no futebol americano e tal? Quem... as coisas nada a ver. Aí sai um assim, meme de vez em quando, né? Os memes. Exatamente. A filha que é burro me fala. A gente reclama das mulheres de vez em quando, mas isso também filho mesmo a gente fala. Gente, que engraçado, assim. Eu acho que... Eu ia perguntar muito isso, porque já que existe, né? Esse ciclo de amizade, assim, é muito legal perceber, assim, e tá tudo bem, né? Porque às vezes a gente também corre o risco, sei lá, enquanto mulher, de impor algumas coisas para os homens que, meu Deus, assim, né? Ah, não, porque você tem que, não sei o que, você tem que, não. E vice-versa, às vezes os homens também começam, não, porque isso é só ela que tem que fazer, só isso. Então, é duro, né? Eu acho que o grande ponto é o que vocês colocaram, é vocês se entenderem, né? E aí ter liberdade para um falar pro outro, às vezes quando tá, porque também se não tem espaço dentro de casa para conversar, o bicho pega, né? Então, assim, dentro de casa, aí tem que ter essa liberdade, né? De um falar com o outro ali, até as aflições mesmo. Primeiro, eu acho que a primeira pessoa a saber as nossas aflições, a saber o que passa por dentro, é quem tá do nosso lado ali. Como vocês falaram, no final das contas são vocês, né? Os filhos vão crescer e tudo mais, mas são vocês. Então tem que estar muito selado ali, né? É isso mesmo. É verdade. Não, e é isso, assim, a gente tem esse núcleo, os nossos amigos, os nossos familiares, mas a gente vai construindo essa comunicação todo dia, né? Assim, eu falo mais do que ele. Então, ele tende a me escutar mais, as minhas aflições e tal, não sei o quê, e muitas vezes eu preciso demandar dele, falar, fala também, eu preciso saber a sua opinião sobre os nossos filhos ou a nossa vida, eu preciso que você fale. E aí a gente vai construindo essa comunicação de certa forma, né? Eu costumo dizer que a gente ainda é meio recém-casado, assim, comparado aos outros casais que apareceram aqui nas outras lives, a gente está aprendendo ainda. Mas já tem muita história aí para contar. Eu acho que, na verdade, eu acho que tem o fator tempo pesa, claro, né? Um casal que está há 42 anos, há 50 anos, há 30 anos, há 20, que seja, faz diferença, mas também eu acho que quando você se permite ir crescendo, né? Um passo de cada vez, eu tenho certeza, como vocês já disseram, né? Hoje vocês já são muito maiores do que eram quando se conheceram, e aí amanhã vão ser cada vez maiores e tal. Então, isso é muito legal, a relação ela ser crescente, né? Porque corre o risco de, se você não se aprofundar, você ficar sempre na superfície. E aí você acaba morando com um estranho, você acaba sem saber quem é a outra pessoa, e de repente vocês não se conhecem mais, e aí, entendeu? Acho que isso é muito importante, um perceber o outro, a ponto de chegar um dado momento de saber pelo olhar, né? Às vezes alguma coisa, de saber por uma expressão, às vezes tem os códigos, assim, aqui em casa, às vezes quando a gente quer ir embora, a gente fazia assim, alguma coisa do gênero, assim, aí cada pessoa, cada família tem seus códigos, tem gente que faz, né? Isso é muito legal, isso parece bobagem, mas se você não tá ali com o outro, nem isso. A pessoa tem que falar, vambora, não, tem que... Isso, né? Eu acho que é muito bom isso, né? Eu acho que no início do casamento, assim, eu quis muito, como eu disse, ser a melhor. Eu queria muito ser a melhor esposa, eu queria ser muito... queria que ele olhasse para mim, tivesse aquele olhar de, caraca, que mulher fantástica. E quando você vai vivendo, você vai passando os dias e você não vai conseguindo suprir essa... Porque era uma exigência minha, então eu tinha
nível alto de eu preciso ser de tal forma. Que ele, cara, tava ali querendo só viver a vida. Tipo, vamos viver juntos, andando e tal. E eu queria ser a mais. E aí os dias vão passando, os meses vão passando, os anos vão passando, e você vai vendo que não é bem assim. Que dá para você ir costurando a relação sem muitas expectativas, ou aprendendo a olhar para ele de fato. Porque ao mesmo tempo que eu queria ser muito mais, esse olhar que eu queria ser, nossa, eu preciso ser muito boa, eu preciso ser a melhor esposa, nesse meu raciocínio, eu deixava de ver ele. Eu deixava de olhar para ele, de ver o que ele de fato queria, né? E ao mesmo tempo também tinha muito aquela coisa de será que eu não estou conseguindo alcançar o que eu não consigo ser a melhor pessoa para ele, então não vai dar certo, sabe? Assim, uma coisa meio que tipo assim, então não sei se é isso mesmo, será que é isso aqui que a gente vai viver e tal? Mas aí você também aprende que não, é isso aí mesmo. Dá para ser feliz. Vamos aprender a ser feliz assim? Eu sendo eu, você sendo você, a gente junto e vamos nessa, assim, sem muitas expectativas, sem exigir muito do outro, só com esse propósito de permanecer juntos, assim. Eu acho que depois que eu enfiei isso na minha cabeça, eu fiquei muito a pandemia me trouxe muito essa linha de raciocínio de que, olha, qual que é o objetivo desse casamento? Não é ficar junto? Não é a gente aprender a ser feliz junto? Então vamos aprender a ser feliz junto. Ele sendo desse jeito dele e eu sendo do meu jeito. E aí a gente consegue, muitas vezes, voltar, sabe? Quando eu vejo que eu estou me afastando desse propósito, opa, peraí. Não, volta porque ele é assim, eu sou assim, e a gente vai ser feliz desse jeito. Então, tem muito desse olhar, assim. Pro meu casamento, eu olho muito dessa forma. Às vezes aquele negócio de querer ser... Pô, a gente pode ser um casalzão da porra e tal, não sei o quê, e a gente acaba sendo, sem querer ser muito, né? Nessa nossa simplicidade, a gente acaba sendo bacana, assim, sabe? O casal, realmente o casal da porra, porque a gente fica nessa nossa ser bacana, sabe? Não, desculpa aí. A hora acho que já permite falar. Não, eu tô brincando. Não, mas assim, eu acho que é bacana, sabe? A gente tem uma relação bacana sem tentar ser outras pessoas. Sem tentar ser outra coisa. Outra coisa que talvez não seria, não colasse, a gente não colasse, né? Então, eu me questionava muito isso, assim, nossa, somos tão diferentes, eu olhava muito as nossas diferenças. Muito, tinha muito que olhar, né, amor? Assim, e eu falava pra ele, cara, você não acha que a gente é diferente, assim? A gente pensa diferente? Ele mas... Daí... Mas é assim mesmo, a gente pensa diferente mesmo, né? Eu ficava corroendo aquilo, assim, de ser diferente. Mas aí quando eu pensei, somos diferentes mesmo e vamos que vamos em frente. E acabou que ficou mais leve a relação, o casamento ficou mais tranquilo, menos turbulento, sabe, assim. E aí, minha filha, eu descobri que eu só sou isso aqui. Eu só consigo. E você percebe que você só consegue ir até determinado ponto, que daquele ponto você não consegue ser mais do que. Eu só consigo oferecer para você até esse ponto. Por mais que eu queira dar mais, eu não consigo mais. O que temos para hoje é isso aqui. E ele se contenta com isso. Ele é feliz com o que eu posso dar para ele. E eu sou feliz com o que ele pode me dar, às vezes. É isso mesmo. Mas eu acho que é isso. Porque a gente, na vida, a gente não tá pronto, né? A gente nunca tá pronto. Então, assim, se a gente tem consciência de que a nossa vida é uma melhoria constante, e a gente tem limitações, acho que é mais ou menos por aí, assim, a gente não é perfeito, a gente tem as nossas limitações, mas a gente tem muita potência também, né? Então, a gente é capaz de, por amor, se superar, né? Então, isso é muito legal, assim, e naquilo que vocês têm percebido, que naquilo que faz sentido pro outro. Porque, sei lá, ser medalhista olímpica é importante para você? Não é, entendeu? Por exemplo, né? Tô falando que eu sei que não tem nenhum atleta profissional aí do outro lado. Mas, assim, o exemplo que eu tô dando é mais pra gente saber, assim, o universo que a gente tá inserido, onde que eu posso realmente potencializar isso, né? Assim, olhando pro outro, percebendo o outro. Isso é muito legal. E sempre conversando, né? Eu deixar de olhar para si para olhar para o nós, né? Assim, para olhar para o que faz bem para nós dois.
Porque muitas vezes eu queria muito algo, assim. Muitas vezes eu queria que ele fosse de uma determinada forma. Eu queria que ele fosse mais assim ou mais assado. Mas ele não é, e aí ele é desse jeito dele. E aí, então tá, então vamos aprender aqui nós dois. Eu vou gostar desse seu jeito também, entendeu? Assim. E vice-versa, porque eu também sou cheia de defeito, eu também sou cheia de falhas, cheia das minhas doideiras. E ele também me aceita dessa forma, ele não exige nada de mim além disso, além de eu ser desse jeito. Sim. Então tem muito disso, assim, dessa desconstrução. Eu acho que nesses 4 anos eu posso dizer que como que eu construí algo e ao mesmo tempo eu estou desconstruindo para construir talvez algo melhor ainda, sabe? Assim, Perfeito. porque eu quis algo muito no início, eu quis a perfeição no início, nos primeiros anos, aí me frustrei, aí agora eu estou querendo construir agora uma vida simples e com quantos filhos Deus mandar, né? Não é assim também. Mas assim, com a nossa família e com a nossa simplicidade, com esse jeito, entendendo mais esse jeito dele de ser e querendo ser mais parecida com ele, porque eu acho que ele deve ser mais feliz que eu, que sou muito exigente, assim, tipo, olha o que ele de vida, gente, deixa eu imitar ele um pouquinho aqui. E uma coisa que o Mika falou, assim, né, que vocês, nessa linha de não pretender ser um casalzão, assim, e acabar sendo, eu acho que é isso aí. Assim, vocês aí com os filhos, vocês vão perceber muito, já devem perceber que o filho aprende pelo exemplo, né? Então, não é a gente querer ser exemplo, mas é a forma como a gente age. É no dia a dia mesmo, assim. Então, às vezes não entende porque, às vezes acontece, né? Nossa, mas, sei lá, meu filho tá falando tal coisa, de onde ele aprendeu isso? Às vezes é dentro de casa mesmo, assim. E a gente às vezes acha que é uma má influência de fora ou alguém que ensinou uma coisa boa. Tudo bem, às vezes de fora vem coisa boa também. Mas a gente tem que ter essa consciência de que eles nos observam, sabe? A todo instante. Então, saber que a gente é também referência, né, no caso de vocês, para outros casais, mas também para os filhos, como ser humano. Porque a família é a primeira escola, né? Onde as crianças vão aprender. Na verdade, tem o objetivo inicial ser para os nossos filhos, antes de ser para fora. Sim. Ser para dentro de casa, antes de ser para fora, assim. E isso o Francisco me trouxe muito, mas por que foi o Francisco que me trouxe nossa filha? Porque o Francisco foi inserido dentro desse contexto de um casamento, de uma relação familiar já, né, diferente. Mas eu tenho dito isso muito quando eu converso com as minhas amigas, com as minhas primas. O processo de educar, ele passa por um processo de autoeducação. Para eu educar o meu filho, eu preciso me autoeducar. Porque não adianta eu querer fazer com que ele seja de determinada forma se eu não estou entendendo como funciona esse jeito. Eu não sei, eu estou perdida, eu só quero que ele seja assim. Eu só quero isso dele. Então, com a Cecília, eu tinha muito isso também antes e trabalho isso muito na terapia. Porque eu quero que ela seja a melhor filha, a mais estudiosa, a melhor aluna da sala, a mais comportada, mais isso, mais aquilo. E ela não é. Então, eu preciso me peraí, calma aí. Deixa eu me autoeducar para poder educar ela, para que ela consiga ser o que ela vai querer ser. Não passa por mim não passa por mim ela. Na verdade, assim, deixa eu tentar explicar, mas não adianta eu querer tudo isso para ela se ela não quiser. Então, ela vai ser o que ela quiser ser. E aí eu preciso me autoeducar para que eu possa educar ela e ela possa ser o melhor que ela quiser ser. Perfeito. A melhor Cecília, né? A melhor versão dela. A melhor Cecília é ela que vai decidir, não sou eu. Sim, sim, claro. Excelente, excelente. Eu estou sempre me educando aqui, minha filha. Cada estudo. Gente, eu tô tentando. Muita leitura. Eu tô tentando ler aqui. Agora veio. Pronto. É que os comentários pararam aqui para mim de rodar. Mas eu não sei se alguém chegou a fazer alguma pergunta, alguma coisa, se alguém quer perguntar. Ai, gente, pergunta não. Pergunta não. Mentira, pode perguntar, gente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, e vocês também, assim, se vocês quiserem comentar alguma coisa a mais, fiquem bem à vontade, assim. Não, é mais a aflição da chegada do Caetano, né? Que a gente tá nessa aí.
que tá perto. Pertinho. Então a gente tá nessa correria agora aí com ele, né? De arrumando casa, organizando quarto e Arrumando tal. a chegada Arrumando a chegada. dele. Que isso aí também é mais uma felicidade pra gente que tá chegando. Então, é isso, né? A cada um vai mudando um pouco da rotina, digamos assim, também, né? Como a Giovana falou aqui, esse final de 2020, a gente passou muito programando esse 2021 como que vai ser, enquadrando isso também, né? Com a chegada do Caetano e tal. Então... E até como a chegada dele mudou de novo a nossa relação, né? Assim, eu tenho martelado isso sempre na minha cabeça por conta do que a gente vem conversando, mas nós havíamos decidido lá atrás, antes de casar, que teríamos só um filho nosso. E agora nós estamos indo para o segundo, né? Eu já estou querendo o terceiro, mas a gente só tinha combinado um. Então, essa também a chegada dele também passa por essa reestruturação no nosso relacionamento, de que, ok, vamos ter mais um e precisamos aprender a aceitar essa nova realidade mesmo, né? Precisamos aceitar que agora nós temos mais um filho e tudo mais, e eu preciso aceitar que esse foi meu combinado com ele, esse foi nossa conversa inicial, era essa. Então, a gente vai volta a falar, né? A gente cria uma expectativa e aí volta e começa a se reconstruir, assim. Então, como eu disse lá no início, né? Eu que vou engabelando os filhos, eu vou engabelando, boto o filho aqui, boto o filho ali, né? Aí eu tenho que me reestruturar para essa relação e ele não ficar bravo comigo. Ele não ficar aborrecido. Sim, Mas tá tudo bem. mas eu acho que a conversa saneia, né? Eu acho que o fato de vocês terem um bom campo aí de conversa, eu acho que ajuda muito também. E a visão sobrenatural também, que na verdade, aqui, por exemplo, já passaram vários casais, né? Tem casais que desejaram muito ter filho e não conseguiram. Né? Então, às vezes a gente tem que estar aberto mesmo a isso. Claro que com responsabilidade, claro que nessa linha da prudência, né, e tal, a paternidade responsável e tal. Mas é isso, o casamento é isso, é você ser fecundo, você ser aberto à vida, né? Não quer dizer zilhões de filhos, nem nenhum, mas é simplesmente de acordo com a vontade de Deus, né? E assim, ser dócil a isso, claro que colocando os meios, claro que, né, se planejando ali. O que legal, assim, vocês no começo do ano se planejarem, então isso já é uma vitória, pensando no Mica ali, né, nessa parte de planejar, já que ele adora tanto. Então, você também ir se adaptando, né, vocês dois irem indo, construindo a relação de vocês para fazer, no final das contas, a vontade de Deus, né, que essa aqui, no final das contas, é a que mais importa, né. É soberana, com né? certeza. É soberana, não tem como, não tem para onde correr. Sim. Assim. E é isso mesmo. Eu penso muito nisso, sim, nessa questão de esse caminho que a gente vai seguir, né? A gente vai seguir a questão da vontade de Deus, com responsabilidade e tudo mais, mas muito consciente de que o foco somos nós dois, volto a falar assim, somos nós dois, somos a gente criar a gente criar bons filhos, ter a nossa família. A nossa família é muito linda, é uma família muito querida por todo mundo. Mesmo. Assim, a gente não tem... então, eu não consigo entender mais, assim, sabe? Assim, quando eu olho, eu falo, tá, nossa, tudo bem também ser só nós 5. Só nós 5. É uma galera já. Na verdade, assim, você falou de casais que passaram aqui, né, no Amores Reais. A gente viu também um pouquinho, um pedaço do Léo e da Raíssa, Sim. né? Eles têm 6 filhos e tal. E aí a gente assistindo aqui tava nessa, né? A Giovana me cutucava, tá vendo? Dá pra ter mais, dá pra ter mais. E aí eu, não, calma, não é bem assim, tá? E ela já grava aqui, né? Que foi recente. Então, assim, essas conversas a gente vai fazendo também, né? E assim, a gente vendo a live deles também com você... Foi abrindo muito a cabeça também, né? Do pensamento de como é que eles fazem realmente. Dá para fazer, dá, não dá, né? Então, assim, são sempre aprendizados que a gente vai tendo, né? Tanto de um lado quanto do outro. Eu que sou mais, né? Pé no chão e tal. Às vezes eu consigo abrir um pouco mais o pensamento sobre isso. Ou então eu falando uma coisa com ela também, algum tipo de dificuldade que eles encontravam.
Falei, ó, isso aí é uma dificuldade realmente que pra gente vai ser uma dificuldade muito maior que de repente que eles estão tendo, por conta disso, né? São esse tipo de, né? Esses papos são legais, né? Que vão abrir na mente essas trocas são legais também por isso, né? Na questão de ser aberto, como você falou, para a questão da paternidade e maternidade. Às vezes, a vontade de Deus é essa. Não é? Então tá, então vamos ser aberto à vida, vamos ter 900 meninos e tal. Não, a vontade de Deus é ser só a gente mesmo, e tá tudo certo, e vamos que vamos. Eu tô muito realizada, eu me sinto muito realizada hoje com a chegada do Caetano e vendo a minha família, e olhando a minha família, eu me sinto muito realizada. Então, assim, já meu tanquezinho já tá muito cheio, sabe? Assim, vir mais iria transbordar. Não precisa. Também não precisa. Mas eu me sinto muito realizada. E eu acho que ele também, dentro desse jeito dele de ser, também se sente muito realizado. Com a chegada do Caetano, que já foi um terceiro filho, que não era muitos planos dele e tal, não sei o quê, mas que vamos nessa, vamos abraçar também, vai dar tudo certo no final. E é isso, assim, eu acho que volto a falar, o propósito é ser feliz. Meu propósito é ser feliz. Com isso, o que eu tenho? O que eu tenho é essa família maravilhosa que Deus me deu. Sim, sim, é uma graça muito grande, né? A família de vocês é muito linda. E vocês vocês não só se santificam na família, mas vocês também santificam o ambiente, né? Então vocês vão levando cada vez mais pessoas, né, para esse caminho reto aí. Isso é muito bom. A gente está precisando, né? A gente está precisando dessa palavra de esperança, a gente está precisando de mostrar que vale a pena. Então é muito legal, assim, né? Perceber de verdade, como eu falei que o casal, né? O casal simplesmente ele não precisa falar que né? Então, a gente às vezes vê muito casal de mentirinha, e vocês são um casal raiz, um casal de verdade, isso é muito bom, né? Então, que continuem assim, que perseverem, e que, na verdade, a gente sempre tem essa consciência de que o que importa é o processo, né, também. Esse crescimento constante de vocês, essa tranquilidade, os perrengues também, né? Essas conversas. Porque é também na dificuldade que a gente acaba crescendo, né? Que se fosse tudo uma linha reta, também a gente sabe que não é assim, isso é utopia, né? A nossa vida ela é feita de vai e volta e tal. Não ter medo de enfrentar, né? Assim, não ter medo de enfrentar. Quando veio a questão de ter mais filhos, de eu querer ter mais filhos, que veio essa objeção por parte dele, eu no início, daí eu posso dizer criancice, falei, não, aqui não, você vai, eu vou dar um jeito, nós vamos ter o menino. Eu tinha muito essa coisa de, não, é a minha vontade, eu quero ter, eu vou ter. E hoje eu consigo, hoje já passado, né, todo esse caos, e com a chegada do Caetano, eu já consigo ter esse olhar mais do tipo, poxa, por que ele pensa assim? Deixa eu entender por que ele não quer. Deixa eu também entender por que... Vamos tentar. Não é só a minha vontade, é a nossa vontade. Eu estou sendo egoísta com o meu desejo de ter mais filhos. Hoje eu já consigo ter um pouco dessa mentalidade, assim, até uma das conversas que a gente teve, né? Eu até te falei, assim, eu queria te pedir desculpas e tal, não sei o quê, porque eu pensei em mim e não pensei na gente. Eu pensei em mim e não em você e na nossa família. E aí foi quando ele, não, então... Aí ele se abriu e conversou e falou e os pontos dele e tudo mais. Mas ter esse olhar atento, constantemente atento, é responsabilidade nossa mesmo, em prol da nossa relação, sabe? E é fantástico, né? Assim, como eu evoluo com esse cara que está do meu lado, assim. Como ele me faz ser uma pessoa melhor. Eu sempre falo isso, assim, quando me perguntam. Fala pouco para ele não ficar sozinho. Mas... Mica, vai ficar gravado. Quando você quiser, aí você assiste de novo. Olha o que você falou. Vou dar o play. Bem lembrado, filho. Mas é isso, eu acho que ele me faz querer ser uma pessoa melhor, querer fazer parte disso tudo, sabe? É muito engraçado, assim, porque com ele eu quero fazer parte da vida dele.
quando eu pego, eu falo assim, é difícil, dura. Gente, olha, eu costumo dizer que filho dura, viu? Aí tu já viu o marido? Vinho que duro quando você quer viver para sempre, né? Oh, E aí, assim, é isso. Eu quero que dure mesmo. E vai ter perrengue mesmo, mas a gente vai na luta. A gente vai se reconstruindo, aprendendo a viver junto, porque ele é o homem que eu quero passar o resto da minha vida. Oh, que bonitinho, Dani. Tananana. E você, Mica? O que que você acha da Giovana? Eu não vou dizer mesmo. Não, eu não sou de poucas palavras, de falar desse jeito que ela fala, apaixonadamente e tal. Ih, gente. Eu não sou muito desses, não, mas é isso, né, que ela falou. A gente tem que ter esse companheirismo mesmo, essa dedicação um ao outro, escutar bastante o outro, né? Tentar entender as vontades e tal. É fundamental isso, é fundamental a gente entender a vontade do outro também. Eu entendo, né, que a vontade dela realmente era de ter, né, surgiu, né, depois que a gente já tinha conversado, já tinha estabelecido mais ou menos, né, algumas coisas do nosso relacionamento, do nosso casamento e tal, mas foi surgindo. Isso aí não é uma coisa que não dá para eu evitar, para, né, tentar controlar isso aí. É uma coisa do coração dela. Ela sentiu que ela se deu bem, se deu muito bem com a maternidade do Francisco, por exemplo, sabe? Então, assim, ela sentiu uma vontade, ó, dou conta, foi bacana, acho que dá para ter mais. E eu já falava, não, ó, pra gente aqui tá bom, tá, não sei o quê. Mas, assim, aí acaba, né, nessa conversa, nessa relação, aí eu abri um pouco o coração, sabe? Ah, chegou o Caetano, falou, nossa, vai ser difícil, mas ok, vamos, olha pra frente, né? Ela já olhou lá na frente, eu aqui embaixo organizando aqui, construindo ainda e tal, estamos nesse caminho de construção, mas sim, vai dar certo também, né? Isso que a gente tem, eu tenho a convicção de que vai dar certo também, vai ser também para ela outro tipo de maternidade, né? Que vai também. ser, Eu tenho muito medo, né, também. Por mais que eu sou mãe nova, né, de 2 anos para agora, a chegada de um novo filho também, não, os filhos não são iguais. Então, eu viro e mexo e falo para ele, meu Deus, se for muito diferente, porque o Francisco é muito paz e amor. Ele é tranquilão. E aí, se eu tiver um menino muito atentado, eu fico com medo também, sabe, assim, então ele também me traz essa realidade, assim, tipo, calma, vai que é diferente. é isso. A Dani está colocando aí, diálogo é fundamental. É isso mesmo, Dani. É conversa, né? A gente conversa bastante. A Giovana fala muito, né? Ela tenta arrancar muito de mim. Às vezes eu sou mais fechadão, eu falo pouco e tal. E ela busca tirar de mim o porquê que não, né? Ela quis saber muito por que não. E eu falei, ó, não, por causa disso, 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 disso. Né? São muitos itens, né? Não é pouca coisa, né? Tem uma lista enorme. Coloquei uma relação enorme para não ter e ela veio, porque eu tenho vontade, sabe? Eu falei, não, então calma lá. Cheguei Então, só com isso, ele chegou com 20. Vamos conversar melhor então, né? Então, e por aí vai, né? É diálogo mesmo, a gente tem que realmente sentar, conversar, planejar, né? Até a questão do planejamento mesmo tem que ser bem conversado. Mas até isso a gente vai aprendendo, né? Até isso eu estou aprendendo com o dia a dia. Ele ser desse jeito mais fechado e mais não falante, né? Ele não fala tanto. E aí eu chego com um turbilhão de coisa para falar que foi assim, vai ser assado, nós vamos para isso, nós vamos para aquilo, vai dar certo, vamos comigo. E eles fechadão, até isso eu tive que aprender que ele é desse jeito, que muitas vezes eu vou ter que dar, vamos sentar aqui, vamos conversar sobre determinado assunto, eu quero conversar com você sobre tal assunto. Aí eu vou, falo tudo que eu quero falar e deixo ele concatenando lá nas ideias dele e ele, uma hora, ele vai falar. E eu falo muito isso também para quando me perguntam, eu acho que meu casamento nunca acabaria porque eu não falei. Porque eu sempre vou falar. Eu sempre falo o que eu penso, como eu me sinto, o porquê, os meus porquês. Pode ter só um item, mas eu vou falar os meus porquês, o porquê que eu quero. E ele aprende muito isso, assim, de tipo, ela vai falar. Uma hora ela vai falar. Essa conversa ela vai acontecer em algum momento nessa relação, essa conversa vai chegar. Então, às vezes, a gente tem que esperar o momento certo de conversar, né, amor? Uhum. Esperar, às vezes eu quero conversar naquele momento, mas ainda não é o melhor horário, ainda não é aquela melhor época. E aí a conversa acontece só lá na frente. Até às vezes eu tive mais tempo de reflexão, ele também.
Então, a gente está realmente, de fato, conversando o tempo inteiro. A gente conversa muito. Eu converso muito com ele. E aprendendo, né? Conversando e aprendendo. Sim, sim. Gente, muito obrigada. Ó, em temperamento de cada... Aham. Sim, sim, sim. Vocês sabem de temperamento? Tem muita coisa, né? Que tá disponível. Sim. Aí é legal dar uma olhada, assim, que ajuda bastante mesmo, assim. Abre muita cabeça. Mica não é muito dessa linha. Eu sou mais. Eu cheguei com um livrinho, falei, amor, vamos ler o livro aqui, ó. 5 linguagens do amor, tá? Vamos aprender. E aí não deu muito certo, eu expliquei para ele as linguagens, falei, ó, então tem isso aqui, ó, de linguagem. Qual que você acha que é a sua? A mesma coisa temperamento. Temperamento dá também. E ajuda. Né? Exatamente. Mas aí, eu vou te falar que eu acho que até nisso, hoje, eu sei qual é a linguagem de amor dele, ele sabe qual é a minha linguagem de amor, né? Vou dizer assim, se eu soubesse a questão do temperamento. Mas até isso, no dia a dia, passa um pouco despercebido, sabe? Assim, eu falo assim, mas no dia a dia não vamos ver mesmo, não faz muita diferença eu saber qual é a linguagem dele, sabe? Assim, faz quando a gente está passando por alguma dificuldade, quando a gente precisa de fato conversar, ter uma atenção maior num assunto específico, aí eu acho que faz diferença. Mas no dia a dia eu não sinto tanto o peso de saber, não. Eu acho que até a gente conversa também sobre isso, né? Sobre eu saber demais, eu procurar informação demais e isso atrapalhar um pouco o processo, deixa fluir, porque a gente sabe demais. Sim, 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 sim. É, porque às vezes a gente corre o risco de não aplicar, né? Não conseguir, como você disse, assim. E no final das contas, eu acho que, claro, que o conhecer serve para você usar. Não só para conhecer e guardar, mas também saber o momento de cada coisa e deixar que a coisa se torne até espontânea. É porque, assim, eu acho que, falando das linguagens, né? Só um exemplo. Se é uma linguagem que para você não é tão espontânea, aí você acaba saindo de si, né, para poder fazer aquela linguagem que para o outro é, né? Mas se já é uma linguagem espontânea, às vezes é raro, mas pode ter a mesma linguagem os dois, assim como o temperamento, é mais fácil até para você conhecer o outro, né? E aí você compreender e tal. Mas claro que o dia a dia ali, o olhar, o perceber, como vocês falaram no começo, sair de si, né? Então, parar de olhar para o umbigo, olhar para o outro e ver o que importa para o outro, né? E independente de qualquer coisa que vocês vão ler, de qualquer coisa e tal, é você ler o olho do outro, você ler o coração do outro, né? E aí você vai adaptando e vivendo ali juntos, né? Você sabe que isso aconteceu? Uma vez eu comprei um livro também, né? Como eu disse, eu busco muita informação. E era um livro que tinha um desafio por dia, né, moça? Eu disse, um desafio por dia e tal, não sei o quê. Eu lembro que, assim, os primeiros dias ele foi fazendo o desafio, e eu tava super empolgada, falei, caraca, agora vai. Agora a gente vai ser feliz. Tava meio que botando todas as minhas fichas dessa rotina aí. E aí, até que um dia que ele virou pra mim e não fez, assim, ficou uns 3 dias sem fazer a atividade que tinha pra fazer. Aí eu falei, pô, você não vai fazer atividade do livro? Ele falou, cara, se eu ficar fazendo, você fica esperando o tempo todo que eu faça. Eu não sou, tipo assim, isso não sou eu. Se eu chegar lá, então vai, então faz, compre uma flor para a sua mulher, né? Compre uma flor para o seu homem. Aí ele falou, cara, isso não vai acontecer. Vamos lá, deixa eu dar quando eu quiser dar e deixa as coisas acontecerem quando tiver que acontecer. Aí eu fiquei brava, primeiramente, fiquei muito brava. Mas depois eu entendi o que ele quis dizer com isso, do tipo, não precisa ser engessado. As coisas não precisam ser engessadas. A gente não precisa estar o tempo todo falando a sua linguagem de amor, eu falando a sua, ele falando a minha, eu falando a dele. Ou eu fazendo determinada coisa para agradar o tempo todo e ele me fazendo. Não funciona dessa forma. Funciona no dia a dia. Sim. E aprender a enxergar determinados gestos dele e ele para mim, que são formas de amor. Sim. Que, curiosamente, nesse mesmo livro que ela trouxe, tinha essas questões de tinha uma leitura antes, né? E falou, ó, você deve fazer isso. E era uma coisa que eu já fazia naturalmente. Tipo, ó, mande uma mensagem durante o dia perguntando como é que tá, não sei o quê. E eu sempre dei a conta que eu já fazia, sabe? E ela não percebia. A gente lendo o livro, eu só ficava olhando pro lado assim, ó. Isso aí eu já faço. Assim, ó. Eu cheque, né? Mais de uma mensagem que eu não mando. E ele, tipo assim, eu já faço isso, cara. Eu já faço. São coisas que
né, às vezes traz a questão da literatura para a gente ver, para ler, fazer, e às vezes coisas que já tá no seu dia a dia, que você já tá, né, fazendo e tal, já tendo essa relação e tudo. Mas eu acho que é o que mais a gente aprendeu, né? Assim, enxergar o que o outro faz como prova de amor mesmo, como um gesto de amor. Assim, muitas vezes não é o que eu espero dele, mas ele faz. Ele tá lá e às vezes eu consigo enxergar isso muito na relação com o Francisco, que é algo que me comove demais, assim. Ele tem uma parceria com o Francisco muito grande e eu me sinto muito amada por ver isso, por ver essa relação crescer. Com a própria Cecília também é uma relação, porque a gente começa a pensar que é só do casal, mas aí vai se estendendo, vai se estendendo para os filhos, se estende para os amigos. Eu acho que o Mika, eu nunca vi o Mika falando de mim para outra pessoa, ou tipo, trazendo, sabe, assim, dando uma alfinetadinha no meio da galera, assim, sabe? Uma indiretinha. Então, assim, eu nunca me senti exposta por ele. E isso tudo são provas de amor dele por mim, assim. A gente vai enxergando dessa forma. E não precisa ter rosa todo dia, não precisa ter bilhete de amor, não precisa ter chuva de corações. Nada disso. Mas eu achava que era assim, que tinha que ser. Sim, sim. E uma coisa que eu tenho percebido muito aqui também é isso, assim, é o que faz sentido pro casal, né? Então, isso é muito legal, essa consciência de que vocês têm que se perceber e o que faz sentido para vocês, vocês fazem, né? Isso é bom. É aquela pergunta, né? Será que ele tá me amando, gente? Será que isso aí que ele tá fazendo é um gesto de amor? De vez em quando rola, assim, ele faz alguma coisa, eu fico, gente, será que isso aí ele tá dizendo que me ama? E eu não tô vendo. E às vezes eu vejo, né? E às vezes não, às vezes é só do dia mesmo, entendeu? Mas é isso, assim, pra gente aprender a se amar de outras formas, né? O amor, ele não precisa ser com coisa o tempo todo tá ali, não. Ele pode ser regado de diferentes formas, diferentes meios. Minha mãe sempre fala, né? Existem 1000 maneiras de se fazer Neston. E a gente percebe isso no nosso relacionamento. Existem 1000 maneiras da gente ser Que legal. É verdade. Alguém falou aqui da prova de amor aqui, Ana Luísa. Voltar em Águas Claras para pegar o pão de mel das primas também é prova de amor. Sim. Porque esses dias, o que acontece? Eu comprei para as minhas primas no Natal, eu encomendei da minha cunhada, Docilê, viu, gente? @Docilê. Uns pães de mel para dar para minha família. E aí, o Mika já estava. Você estava já? Estava no plano já. Estava no plano já, eu tinha encontrado com elas. Eu estava no plano, eu falei assim, amor, eu esqueci o pão de mel lá em casa. Eu esqueci o pão de mel lá em casa. Então, ele saiu do plano. Eu estava no plano. Eu saí do plano, ele saiu do plano. Veio aqui em casa, em Águas Claras, pegou o pão de mel e levou para mim lá. E levou para mim lá. Aí as meninas ficam falando, não precisa, ele não precisa fazer isso, depois a gente pega. Eu falo, não, mas ele me ama, tá vendo? Maravilhoso. É isso, gente. A Diana tinha mandado antes aí também, falou para deixar o João com a gente aqui para ver que é um menino atentado, para a gente fazer um test drive com ele aí. Pode trazer, viu, Diana? Aí, Diana, cuidar dele aqui rapidão. Ganhou um Vale Night. O João é colega de turma do Chico lá na escola. Colega do Chico. E é muito legal ver também eles juntos, né? Assim, o Chico tá sempre falando do João. Então é bem divertido. Aí, ó. O Arthur eu já não sei, Laurinha. Aí o Arthur fica mais puxado. Aí a gente vai abrir uma creche, né? Pronto, ó. Gente, é só agendar, tá tudo bem. Deixa de ser antes do Caetano, né? Acho que é mais legal, assim. Né? Então, agilize. É importante. Já vamos agendando aí e tal. Eu, assim, tô vendo aí o pessoal querendo deixar os meninos aqui, mas eu sou bem linha dura, né? Assim, eu não sou tão fazendo não, tá? Os meninos ficam tudo tentados aqui comigo. Obrigado, viu, minha querida, pelo convite, pelo tempo aí disponível para a gente falar um pouquinho da nossa história, contar essas besteiras nossas aí. Mas, desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa, mas é bom a gente falar um pouquinho da gente, que a gente
mesmo falando, a gente vai pensando ainda mais, né, sobre o relacionamento, falando essas coisas assim, é bacana da gente colocar, né, falar um pouco, que aí, ao mesmo tempo, a gente também vai percebendo como que é o nosso relacionamento, como que é a gente como casal e tal, isso é legal. Quando a gente disse sim, né, eu fiquei muito me perguntando, caraca, o que a gente vai falar lá, né, sobre o que a gente vai falar, porque a gente não construiu muita coisa ainda, a gente não tem muita bagagem para falar, mas ao mesmo tempo, a gente é isso aqui, né, amor? Assim, a gente é isso aí, vida louca, um dia de cada vez, vamos que vamos. Tem o problema, a gente bate no peito e vamos nessa, e a gente está nessa construção constante para que a gente dê certo. A gente quer dar certo, nosso foco é esse, nosso propósito é esse, a gente quer dar certo junto. Então, a gente está aprendendo também. É mostrar como que a gente está aprendendo a dar certo. Sim, e é isso mesmo. E foi perfeito. Assim, eu agradeço demais, tem que desculpar absolutamente nada. Vocês foram incríveis. Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês aí. E, olha, muito feliz mesmo. E vocês realmente são um casalzão da porra. Parabéns pelo projeto, viu, Pri? É muito legal isso aí, a gente escutar histórias de pessoas, assim, isso é muito legal. A gente já acompanhou há muito tempo aí, a própria Dani estava aí, a gente viu um pouquinho da Dani, do Marcelo. Da Thaís e a Tatá e o Fred, a Camilote, a gente viu a galera, não é essa galera conhecida nossa aí. Marcos e Tati. Mais recente agora, o Léo e a Raíssa. A gente acompanha aí, parabenizar você pelo projeto, que é legal a gente escutar um pouquinho da vida das pessoas, assim, que são próximas a gente, mas esse lado, né, pessoal, lado casal, dentro de casa, assim, como é que é de cada um, é bacana. Parabéns aí pelo projeto. Oi, gente. É verdade. Que bom, fico muito feliz, assim, a gente tem que propagar coisa boa, né? Coisa boa e verdadeira, né? Exato. Gente, brigadão, gente. Foi muito bom, foi muito bom. Muito bom relembrar a nossa história, saber que a gente conta a mesma história também, né? Sim, sim. Foi muito bom. Foi muito bom a gente reviver isso tudo e sedimentar essa vontade de estar juntos. De continuar. Lindos, lindos. Agradeço demais e vem logo, Caetano. Só vem. Não vem logo, não, que não tem muita coisa pronta. Ah, então calma, Caetano. A gente está correndo aí. Dá um tempinho. Caetano. A gente está correndo aí. Então, mas vai dar certo. Então, vai dar certo, vai dar certo. No fevereiro ele tá aí. Vai, gente. Ó, um beijão pra vocês. Boa semana, viu? Beijo, Pri. Tudo de bom. Valeu. Valeu, rapaziada. Tchau, galera. Valeu. Beijo. Beijo.